A salvação de nossas almas está inteiramente ligada à fé no nosso Messias. Afinal, Yeshua é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Ele é o único que veio aqui nessa terra e nunca pecou. Ele é o único que pagou esse preço de remissão pelos nossos pecados. Isso é um fato, é indiscutível. O problema é como que o conceito de fé foi sendo muito deturpado ao longo das eras, se misturando com inúmeros conceitos pagãos, romanos e gregos, e hoje muitas pessoas pensam que fé se resume apenas no acreditar, apenas no crer, e que para ser salvo basta crer ou acreditar em Jesus e confessar da boca para fora. Porém, não é esse o significado bíblico de fé. O significado bíblico de fé, israelita, hebraico, é bem diferente. A palavra fé no idioma hebraico é emuná, e emuná significa confiança, lealdade, firmeza, fidelidade, constância, certeza. Então vemos que o conceito israelita de fé não é apenas algo abstrato. Eu creio e talvez exista. Não, eles tinham certeza que existia, acreditavam também, e por acreditar, eles eram fiéis àquilo que eles acreditavam. Então a fé dos israelitas estava totalmente condicionada às obras, à obediência àquilo que eles acreditavam, que era o nosso Criador. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Abraão não apenas acreditava no Criador, ele foi fiel ao Criador até o final de sua vida. Ele foi tão fiel ao Criador, chegando ao ponto de estar disposto a sacrificar seu próprio filho Isaque, para permanecer fiel ao nosso pai. E o Criador, vendo essa fidelidade de Abraão, decidiu poupar o seu filho Isaque. E esse acontecimento traz até um sentido muito mais profundo, em que Isaque simbolizava o próprio Cristo e Abraão simbolizava o próprio Criador, que mesmo que fosse difícil para ele, esteve disposto a sacrificar seu próprio filho para a salvação e remissão da humanidade. Mas voltando então ao significado de fé, em Gênesis 26:5 fala que Abraão obedeceu à voz do Criador, cumprindo as suas leis, os seus mandamentos, os seus preceitos e as suas ordenanças. E em Gênesis 15 também fala que Abraão creu no Criador e isso lhe foi acreditado como justiça. Mas como eu venho falando, esse conceito de crer envolve a obediência, e a obediência envolve cumprir as leis e os mandamentos. E isso foi acreditado a Abraão como justiça, como essa fidelidade. É claro que Abraão, mesmo tendo vindo aqui nesse mundo antes da vinda e o preço pago do nosso Messias, também foi justificado pelo sangue de Yeshua que foi derramado no madeiro. Afinal, ele creu nessa promessa do Messias que havia de vir. E o sacrifício de Yeshua foi atemporal, abrangeu todas as eras, todos os tempos da humanidade. Por isso que ele se sacrificou por todos os pecados da humanidade, dando a todos nós, seres humanos, a chance de redenção, de voltarmos à casa do nosso Pai. Então você consegue perceber que a fé de Abraão estava totalmente condicionada à sua obediência ao Criador, através de cumprir as suas leis e mandamentos, produzindo boas obras, produzindo frutos dignos do reino vindouro? Tanto que a palavra utilizada naquele verso que fala "E Abraão creu no Criador, e isso lhe foi acreditado como justiça", é Amã. E Amã é uma derivação de Emuná, que também traz esse sentido de confirmação, de lealdade, de firmeza, de fidelidade. Então, quando nas Escrituras está escrito que Abraão é o pai da fé, não traz esse conceito greco-romano de Abraão é o pai do acreditar, de ter a consciência que existe um Deus. Não, Abraão é o pai da fidelidade ao Criador, desse relacionamento pessoal e íntimo com nosso Pai. E isso envolve totalmente essa obediência às ordenanças e à voz do nosso Criador, daquilo que Ele quer para nós. É claro que para sermos obedientes e fiéis, precisamos primeiro acreditar. Assim como Abraão primeiro acreditou e depois ele foi fiel e obediente. Assim também é com o nosso Messias. Primeiro a gente acredita que Ele é o Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade, que Ele veio aqui nessa terra, fez tudo o que Ele fez, pagou esse preço por nós, ressuscitou e hoje se assenta à direita do Pai,
Primeiro a gente precisa crer nessa promessa do mundo vindouro, do que abrange a eternidade, do que abrange o caminho que nós devemos seguir, do que abrange as obras que devemos praticar. Primeiro nós devemos acreditar para posteriormente nós sermos obedientes e permanecermos fiéis, firmes até o fim de nossas vidas, aguardando a ressurreição dos mortos. E agora eu vou ler aqui alguns versos da Bíblia que contêm essa palavra emuná em seu contexto original. Êxodo 17, no verso 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E a palavra emuná é justamente essa que é traduzida como firmes, onde vemos que eles colocaram suas mãos e permaneceram com ela firmes até o pôr do sol. Vemos que não é uma firmeza qualquer, é uma firmeza que envolveu uma perseverança por um bom tempo, não é? E agora veja só o capítulo de Deuteronômio 32, no verso 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, nele não há injustiça. Fiel e reto é. E nesse verso a palavra emuná é traduzida como fiel, demonstrando a fidelidade do nosso Criador. E sabemos que o nosso Pai é perfeito, muito superior a qualquer um de nós. Então imagina só o tamanho da sua fidelidade. Pois é exatamente isso que essa palavra quer trazer nesse contexto. 1 Samuel capítulo 26, no verso 23. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Nesse verso, a palavra emuná é traduzida como lealdade. Salmos 33, no verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis, mostrando que as obras do Pai são fiéis. E é justamente essa palavra emuná que é traduzida como fiéis, mais uma vez demonstrando a fidelidade do nosso Criador. Em Salmos 37, no verso 3, confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agora esse verso aqui é muito famoso e provavelmente você já escutou ele ou leu ele em algum lugar, que é o que está escrito em Abacuque 2, no verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse texto está falando que o justo vai viver só por aquilo que ele acredita, mas não vive? Não. Esse texto tem a palavra emuná, que é traduzida como fé, trazendo esse sentido de que o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua confiança, pela sua lealdade e obediência ao nosso Criador. Então você consegue enxergar o que essa fé realmente significa? Quantos hoje não acreditam que basta eu acreditar e aceitar Jesus e não importa as obras que eu pratique, não importa se eu permanecer no pecado, eu serei salvo. Mas não é esse o contexto original e verdadeiro que a fé bíblica traz. Não é esse o significado israelita de fé que os hebreus antigos tinham bem claramente, que Abraão, o pai da fé, tinha. Afinal, ele permaneceu obediente e leal ao Criador até o fim de sua vida. E muitos desses que defendem esse conceito completamente humanista, que não é necessário nenhuma santidade, nenhuma renúncia, nenhuma obediência, adoram utilizar versos isolados das cartas de Paulo. Porém, Paulo era hebreu, ele era israelita, e com certeza ele tinha esse conceito de fé muito bem enraizado. Por isso que em Romanos, no capítulo 1, no verso 5, ele diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Paulo está claramente aqui trazendo esse contexto que a fé produz a obediência. Essa obediência ao nosso Criador, cumprindo os seus preceitos, as suas leis, as suas ordenanças. Por isso que em Hebreus, no capítulo 11, que é um capítulo que foca nos heróis da fé, de servos leais do Criador, que permaneceram firmes e fiéis ao Criador até o fim de suas vidas, e que esses é que são o exemplo da fé, no verso 1 já traz o que realmente significa essa fé que eles tinham. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. Então a fé no nosso Criador, a fé no nosso Messias que nós devemos ter é comparada a algo firme, sólido, que não se abala facilmente. Por isso que o próprio Paulo também, no mesmo capítulo de Romanos 1, no verso 17, ele confirma esse conceito de fé israelita, onde ele diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E a palavra original de justiça nesse verso traz esse conceito de obediência, de escutarmos uma ordem, um chamado e obedecermos a esse chamado. É isso que essa fé que nós devemos ter no nosso Messias Yeshua deve produzir em nós, a obediência e o total temor ao nosso Criador. Tanto que o próprio Messias enfatizava que se nós o amamos, nós devemos obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Afinal, os seus mandamentos são a confirmação e a real interpretação dos mandamentos do nosso Criador. Se a fé em Yeshua não te leva à obediência ao nosso Criador, através da prática de boas obras, através de bons frutos, através de obedecer suas leis e mandamentos, é porque você só é um simpatizante do nosso Messias. Você só acredita de forma abstrata nele. Você não vive o Evangelho. E na Bíblia está bem claro que só será salvo quem permanecer fiel, leal, obediente até o fim. E não só quem é o simpatizante, porque esses tais simpatizantes, no primeiro problema que surgir, na primeira pedra de tropeço que surgir em seus caminhos, eles vão tropeçar, eles vão ceder, porque eles não estão bem fundamentados, eles não estão firmes nessa rocha, na pedra angular que é o nosso Messias. E o verso que é mais utilizado para trazer essa ideia completamente deturpada de que basta aceitar e confessar Jesus que você está salvo, é no capítulo de Romanos 10, nos versos 9 e 10, pegando uma passagem completamente fora de contexto para tentar justificar essa ideia. Mas vamos ver o que realmente significa esses versos no original? Primeiro eu vou ler aqui a tradução. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, depois de tudo que eu falei aqui, lembra que Paulo é israelita, da tribo de Benjamim? Então, Paulo certamente tinha esse conceito que eu venho expondo aqui nesse vídeo, dessa firmeza, dessa fidelidade, e que isso que realmente significa fé. Então, quando Paulo fala crer, ele quer trazer esse sentido de primeiro você acreditar e, como consequência de você acreditar, você permanecer fiel e leal até o fim. Por isso que no verso 10 ele fala, se crê para a justiça. E quando vemos a palavra original de justiça, significa se crê para a obediência, se crê para a retidão, se crê para sermos aprovados diante de Deus. O credes de todo o teu coração também está ligado às profecias de Jeremias 31 e de Ezequiel 36, quando fala que o nosso coração agora não será mais um coração de pedra, mas sim um coração de carne, e que a lei do Criador agora será posta em nossos corações, de todos aqueles que renascerem do Espírito. Então, crer de todo o seu coração envolve ter a lei do Criador posta em nossos corações, e a lei do Criador posta em nossos corações produz essa obediência e esse temor ao nosso Criador. Você consegue perceber, meu irmão, como que essa teologia é falsa, completamente antibíblica? Se baseada em conceitos humanistas, greco-romanos, de culturas que não seguiam o nosso Criador, de culturas pagãs que tinham esses conceitos completamente errôneos, que eram contrários aos conceitos que os israelitas tinham. Essa ideia de que basta só acreditar como algo abstrato que você será salvo, não é bíblica, nunca foi ensinada pelo nosso Messias. O nosso Messias ensinava, me obedeçam, cumpram os mandamentos. Ele, inclusive, disse isso ao jovem rico. Se queres, pois, entrares na vida, obedeça aos mandamentos. E em Mateus 5, no verso 17, ele fala, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E esse cumprir significa trazer o real sentido,
torná-la plena, torná-la completa. Em Romanos 10:4, quando fala que o fim da lei é Cristo, não significa que o término da lei é Cristo. Esse fim significa finalidade, propósito, objetivo, só mostrando que o nosso Messias é o real objetivo da Torá e que é só por meio dele que nós cumprimos a Torá, por amor, por obediência e não simplesmente por obrigação, como os fariseus faziam. Em Apocalipse 22, no verso 14, fala: Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, pois esses terão acesso à árvore da vida. O apóstolo João, em 1 João, no capítulo 2, ele fala que nisto o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E quem não guarda os mandamentos e diz que o conhece, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele que quiser permanecer nele deve andar como ele andou. Bem diferente dessa teologia humanista, não é? E para encerrar aqui, eu vou ler o que está escrito na carta de Tiago, onde Tiago demonstra claramente esse conceito da emuná bíblica, em que a fé é aperfeiçoada, é mostrada através das obras, através dos frutos, através da obediência e o temor ao nosso Criador. Talvez por isso que Martim Lutero não gostava da carta de Tiago. Ele dizia que a carta de Tiago era uma carta de palha. Talvez porque Lutero foi um dos que mais trouxe esse entendimento de que basta acreditar que você será salvo. É a famosa sola fide. Lutero quis tirar a fé das obras, a graça da lei, porém isso é contrariar totalmente a narrativa bíblica. No capítulo 2 de Tiago, a partir do verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas suas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago aniquila completamente essa ideia, demonstrando que a fé é mostrada por meio de nossas obras, por meio das ações que fazemos no dia a dia, pois são essas ações que demonstram se realmente renascemos do Espírito ou não, porque hoje o que mais tem é pessoas dizendo professar a fé em Jesus, mas não vivendo o Evangelho, não estando dispostas a renunciar o pecado, a renunciar a sua carne, a resistir às tentações. Pelo contrário, querem continuar sendo apegadas ao mundo, aos seus desejos, às suas concupiscências. Porém, o Criador deixa bem claro que quem permanece assim não herdará o reino de Deus. Se fosse só crer, bom, os demônios também creem, pois os demônios sabem muito bem que o Criador e o nosso Messias existem. Por isso que crer nunca é e nunca será só o suficiente. O crer produz, consequentemente, a obediência. E é essa obediência, essa perseverança, essa fidelidade, essa firmeza até o fim, é isso sim que pode nos trazer a salvação. De forma alguma eu quero dizer aqui que nós somos salvos pelo nosso próprio mérito, de forma nenhuma. Nós primeiros fomos perdoados pelo nosso Criador por meio de Yeshua, e esse perdão que recebemos do Criador foi um perdão que nem sequer merecíamos, sem levar em conta nenhuma obra nossa, porque merecíamos a condenação. Porém, a justificação pela fé envolve a obediência, a fidelidade, porque fé é exatamente isso.
Fé é permanecermos até o fim, fiéis e leais ao nosso Messias, buscando copiá-lo, buscando seguir o exemplo dele, pois é seguindo o exemplo dele que nós podemos herdar o mundo vindouro. E para encerrar, eu vou ler aqui Hebreus 12, no verso 14, que diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, é isso. Essa é a fé que nós devemos ter. A mesma fé que Abraão teve, a mesma fé que Moisés, que Abel, que Noé, que Enoque, que Davi e que todos os heróis da fé também tiveram, sendo obedientes e fiéis ao Criador até o fim de suas vidas. Essa mesma fé que também os apóstolos tiveram, mesmo que por determinado momento eles duvidaram, mas depois Pedro, Paulo, João, Tiago, Tomé, todos esses creram e foram obedientes às palavras de Yeshua. Mas então é isso, meus irmãos. Se você é um discípulo verdadeiro de Yeshua, você é obediente e leal à mensagem que ele veio trazer. Você busca cumprir a mensagem dele. Você busca fazer aquilo que agrada a ele, sendo firme a ele até o fim. Pois esses que permanecerem firmes, esses é que herdarão o mundo vindouro, o copiando, o seguindo, renunciando e tomando a sua cruz diariamente, caminhando na contramão desse mundo e crendo nessa promessa do reino vindouro. Que todos vocês fiquem na paz, que busquem cada vez mais obedecer ao nosso Messias, obedecer às ordenanças e os mandamentos do nosso Criador, que são para o nosso bem, para a nossa proteção, que trazem para nossas vidas muitas bênçãos, que nós busquemos cada vez mais esse processo de santificação e renunciando diariamente os nossos desejos. Não é fácil, mas vale a pena resistir, vale a pena perseverar, pela promessa desse mundo vindouro, pela promessa da vida eterna, por essa promessa do retorno para o nosso lar.